seja bem-vindo a mais uma aula do curso Foco na Renda. Nesta aula agora a gente vai conhecer alguns indicadores que podem nos auxiliar a fazer um filtro de quais fundos merecem um estudo mais aprofundado. Seria importante você fazer esse filtro antes de investir seu dinheiro. É uma forma de você até diminuir o seu trabalho em meio a tantos fundos imobiliários. Você reduz a quantidade de fundos em que você vai fazer um estudo mais aprofundado. Não deve ser considerado como parâmetro para investimento só esses indicadores, mas eles já vão te auxiliar para você fazer uma melhor escolha na hora de investir. Claro que você deve olhar outros quesitos também, qualitativos, quantitativos, para ter um melhor investimento. Então vamos lá para a aula. Nesta aula agora a gente vai ver um pouco sobre os indicadores que são interessantes da gente estar olhando, né, antes de comprar cotas de fundo imobiliário. Para começar, o indicador que é interessante a gente olhar é a ABL, que é a área bruta locável, e a vacância. Através da ABL, que é a área bruta locável, você consegue saber qual é a capacidade total daquele fundo de espaço a ser locado. E com isso, você tem a vacância. A vacância seria qual a parte daquele fundo que não está alocado, né? Qual o espaço que está vazio. Com isso aqui, você sabe que ele tem uma capacidade ociosa que ainda pode ser alugada, e aqui você conseguiria calcular também quantos 1.000 metros quadrados que estão vazios, e ao mesmo tempo também você consegue ver qual seria a vacância financeira, que seria uma projeção de, uma vez que ele alugasse todo esse espaço aqui que está vazio, quanto mais ele conseguiria aumentar em sua receita. Na verdade, em fundos imobiliários, vacância é uma dor de cabeça, porque uma vez que você quer receber rendimentos, a vacância ela gera uma receita menor, porque do outro lado aqui nós temos, esse aqui é um fundo de logística, HGLG11, que tem vários imóveis espalhados pelo Brasil. E aqui nós temos um fundo educacional, o RBED11, em que tem menos imóveis, porém estão todos locados. Então aqui você já sabe que ele está usando sua capacidade total de espaço, enquanto esse aqui tem uma parte ociosa. Com isso você sabe que está acontecendo aqui um valor menor do que a capacidade daquele fundo. E se este número aqui começar a aumentar muito, a renda que você recebe a cada mês vai diminuir, porque cada vez que aumenta o espaço vago, é menos receita de aluguel que você vai receber. O dividend yield, que seria a relação entre rendimentos e o preço atual da cota, é um indicador que você consegue olhar se esse valor de dividendo está dentro de suas expectativas, se está dentro da realidade do mercado. Você consegue ver se está muito distorcido do mercado, seja para baixo ou seja para cima. Lembrando que geralmente quando você tem um dividendo muito alto, pode ser um sinal de um risco maior, algum problema que está por vir naquele fundo ou está acontecendo. Para você saber chegar nesse valor do dividend yield, você precisa de pegar o valor que foi recebido pelo fundo nos últimos 12 meses, dividir pelo preço atual da cota que está lá no home broker e depois multiplicar por 100. Ao fazer isso, você chega ao percentual que ele pagou de acordo com o último ano. Então aqui você sabe que se para o próximo ano tudo se manter constante como está,
Você comprando esse fundo hoje a R$ 153,60 cada cota, você vai receber um total de 7,83% de rendimento. Ou seja, você consegue manter as suas cotas e ainda vai ter um valor total de R$ 12,03 durante os próximos 12 meses. Logo, isso aqui não é uma certeza, porque para isso acontecer, esse rendimento tem que ser igual. E como a gente já falou lá no início, os fundos imobiliários, por ser de renda variável, pode variar este valor aqui. Já o valor patrimonial e o PVP é uma forma de você conseguir analisar se o fundo está caro ou barato. Aí também sempre tem que tomar cuidado, porque nem tudo que parece estar barato realmente está. Pode estar passando por algum problema, alguma dificuldade que talvez nem compense comprar esse barato no momento. Então, o que seria o valor patrimonial? Isso aqui foi retirado de um relatório gerencial de um fundo, né? O valor patrimonial seria esse patrimônio líquido, que nada mais é do que o valor que realmente, né, os imóveis valem. Isso aqui, esse valor é feito por empresas que avaliam esses imóveis, geralmente é feito uma avaliação por ano. Então, é como se você estivesse sabendo aqui qual o valor, vamos supor, de uma casa. Você está com a casa para vender e contrata uma empresa para avaliar aquela casa. Então, eles vão falar qual é o valor dos imóveis daquele fundo. Uma vez que você sabe esse valor, você divide ele pela quantidade de cotas que foram emitidas pelo fundo, que estão sendo negociadas, né? E você vai chegar ao valor patrimonial por cota, que seria, neste caso aqui, R$ 125,09. Ou seja, no caso deste fundo, você sabe que o valor patrimonial dele, o valor dos imóveis dele, de acordo com a última avaliação feita, está em R$ 125,09. E atualmente, no mercado, lá no home broker que você vai comprar, você vai pagar R$ 140. Ou seja, você está comprando ele por um valor maior. Mas, infelizmente, muitas vezes é a única forma para você comprar, principalmente quando o mercado está mais aquecido, quando tem muita gente mais querendo comprar cotas do que vender, e principalmente com taxas de juros mais baixas, acaba acontecendo esse efeito. No mundo ideal era se você conseguisse comprar R$ 125 ou abaixo desse valor. Então, como foi explicado lá, uma vez que você tem o valor de mercado e o valor patrimonial, o PVP seria o preço de mercado dividido pelo valor patrimonial. Então, 140 dividido por 125, você teria um PVP igual a 1,12. Aí, como eu deixei aqui abaixo, quando o PVP é menor que 1, você tem deságio, ou seja, esse fundo estaria com desconto pelo valor patrimonial. Quando o PVP é igual a 1, estaria no preço justo, que seria o preço de mercado igual ao preço da avaliação patrimonial. E quando o PVP é maior que 1, você tem um ágio. Só que, como foi dito, a questão de taxa de juros, a perspectiva de qual valor que esse fundo vai entregar em rendimentos no futuro, muitas vezes acaba que o valor de mercado é mais alto por causa dessa expectativa também. Outro quesito interessante em indicadores para ser olhado seria o valor por metro quadrado de aluguel. Claro que aqui demandaria um esforço maior depois, porque com esse indicador você consegue saber se um fundo ele está alugando o imóvel dele de acordo com o mercado onde está inserido, né? Ou seja, aí já dependeria de saber mais sobre o local, qual é o preço médio de aluguel daquele local, para saber se o valor que o fundo está cobrando pelo aluguel está de acordo com a realidade, se está mais caro, se está mais barato.
Porque se estiver muito caro, provavelmente em um momento quando tiver uma renovação de contrato, o inquilino vai querer baixar esse valor, ou se estiver bem abaixo, provavelmente no momento de reajuste, o fundo vai, de renovação do contrato, o fundo vai querer aumentar o valor. Então aqui basicamente seria, você teria aqui, neste caso aqui deste fundo, ele já entregou aqui tudo bonitinho, né? Já está aqui o aluguel por metro quadrado de cada imóvel. Se você não tivesse isso aqui no relatório gerencial do fundo, aí você precisaria saber o valor do aluguel daquele fundo para dividir pela área construída, que é a ABL, que aí você chegaria a esse valor de aluguel por metro quadrado. Outra coisa interessante de se olhar também nos indicadores é a questão de taxa de gestão e administração. Nem sempre quer dizer que uma taxa de administração muito alta é um mau indicador. A única coisa que você tem que prestar atenção é se essa taxa de gestão e administração está condizente com o resultado do fundo. Imagine um fundo que cobra 2% de taxa de administração, o Huawei está cobrando 1,10%, não seria uma taxa tão alta, mas começa a ficar um pouco alto. E está te entregando um dividend yield de 4 ou 5% ao ano, enquanto todos os outros do mesmo setor entregam um yield de 8, 9%. Então você estaria pagando uma taxa muito alta por um resultado pífio. Aí o que geralmente eu prefiro pagar um pouco mais caro na taxa, desde que me entregue resultado, do que pagar barato também na taxa de administração e ficar em um fundo que só compra imóvel ruim, que não consegue um rendimento bom, que não consegue um contrato de aluguel bom. E alguns fundos, além da taxa de administração e gestão, eles têm uma taxa de performance. Ou seja, sempre que eles baterem algum indicador, eles vão ter um valor extra para eles, né? Nesse caso aqui, deste fundo, eles até deram uma melhorada aqui, porque como em 2020 o CDI está muito baixo, 1,9, então está muito fácil para os fundos baterem esse indicador. Ele até tentou dar uma melhorada aqui, colocando 20% do QCD 150 do CDI, 30% do QCD 200% do CDI. Então aí ficou alguns indicadores que é interessante estar olhando antes de comprar um fundo imobiliário. Não quer dizer que basta olhar esses indicadores aí e já sair comprando a cota do fundo. Tem que analisar melhor em qual mercado que aquele fundo está, quem é a gestão, o que está acontecendo, qual as perspectivas de futuro daquele fundo. Então esses indicadores é só para ajudar a filtrar a quantidade de fundos que você vai analisar com mais profundidade depois. Então até a próxima aula.